Boa noite, meus irmãos. Sejam sempre muito bem-vindos. Que a graça do nosso Deus seja com cada um de vocês. Espero no Senhor que até a esta altura da semana os irmãos tenham experimentado do cuidado e da proteção do nosso Senhor. Amém? Que Ele mesmo os conduza e os abençoe. Pega meu celular. Meus irmãos, hoje, prosseguindo com a nossa série Uns aos Outros, nós vamos trabalhar um terceiro aspecto dessa relação fraterna que nós, pela graça do Senhor Jesus, temos a honra e o privilégio de desenvolver. Nós já trabalhamos a questão de sermos membros uns dos outros, dedicados uns aos outros, e hoje nós vamos conhecer algumas perspectivas sobre honrar uns aos outros. Quando pensamos em coisas como honra, o que vem ao nosso coração? O que é que passa na nossa cabeça quando somos chamados a refletir sobre honrar a pessoa que está conosco, que vive ao nosso lado, que divide as nossas perspectivas de fé, que caminha em nossa casa, na nossa convivência familiar? O que isso quer dizer? Qual é a nossa perspectiva e entendimento acerca desse assunto? O fato é que a palavra do Senhor, quando toca nesse assunto, vai dizer que é para nós uma honra servir ao nosso irmão. A bem da verdade, nós vivemos dias em que as pessoas têm perdido o prazer em servir. As pessoas gostam mais de serem servidas. Todos nós gostamos de sermos servidos. Buscamos sempre os melhores serviços. Onde levar o carro, aonde levar a família, para um lanche, para um almoço, para um jantar. Queremos bom atendimento médico, queremos ser bem tratados. Mas a palavra do Senhor nos chama a atenção para a perspectiva inversa, oposta. Se nós gostamos de servir, a pergunta que ela nos faz é: e vocês, como têm servido? Vocês têm servido? Essa é a pergunta que a palavra do Senhor nos faz. E quando o assunto era amor dedicado e honroso, sempre a perspectiva bíblica vai na linha do imperativo. É uma ordem, é um mandamento que o Senhor nos dá. Romanos, escrita por Paulo, vem nos falar acerca dessas questões. Boa parte do que nós temos estudado está baseado em Romanos. Paulo, ao se dirigir aos romanos, tem a perspectiva, o cuidado e o interesse em informar aqueles irmãos acerca da vontade do Senhor quanto à sua convivência. E ainda no capítulo 12, quando Paulo nos fala sobre sermos membros uns dos outros e dedicados uns aos outros, ele também nos chama a atenção para darmos a preferência ao outro. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Paulo, como apóstolo de Cristo Jesus, segue na esteira daquele que no Evangelho de João nos diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Certamente vocês conhecem as perspectivas desse ato de Jesus. Lavar os pés era um costume da época, uma gentileza oferecida aos visitantes que chegavam das suas longas peregrinações
por estradas poeirentas não pavimentadas. As pessoas normalmente viajavam a pé. Apenas aqueles mais abastados possuíam animais. E apenas as autoridades tinham algum tipo de veículo. No mais, as pessoas caminhavam para se dirigirem às cidades circunvizinhas. E era uma praxe da casa oferecer aos visitantes água para lavarem os pés. O que normalmente era feito por um escravo. Não era o dono da casa que chegava lá e deixa lavar seus pés. Era um escravo, era um servo, era alguém designado especificamente para esse fim. E Jesus se faz servo. Ele escandaliza os seus discípulos quando toma essa atitude. Pedro diz: o Senhor não vai fazer isso comigo. O Senhor é o meu Deus. De que forma eu vou permitir um disparate desse? Jesus então lhe dá uma lição: olha, você não tem parte comigo se não deixar eu fazer isso. Pedro então diz: então é melhor que o Senhor me dê logo um banho, porque eu já vi que a minha situação é complicada, eu estou muito sujo. E Jesus então segue nos ensinando sobre isso, mostrando que servir é uma honra destinada a quem o faz. Muitas vezes a nossa resistência se dá porque achamos que colocar o outro em posição de destaque, em posição de merecimento, nos coloca automaticamente em uma posição inferior. Mas honrar nada mais é do que dar o melhor, prestar merecimento, reconhecer e dizer àquela pessoa com atitudes o quanto ela é querida por nós. Portanto, o que vemos nesse ato é o amor se desdobrando em serviço. É o amor sendo apresentado, mostrado, tornado factível pelo serviço praticado. Então, o que você pode, o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer pelo bem do outro? Como é que eu posso honrar um irmão querido? Nós podemos pensar em algumas alternativas. Ajudá-lo numa tarefa difícil. Não é fácil muitas vezes você colocar a mão na massa de alguém que está, por exemplo, limpando as tubulações de esgoto. Normalmente é um serviço que nós queremos passar longe. E a gente resiste em descer a tal nível para poder suavizar o trabalho de alguém. Você já pensou na maneira que você pode utilizar para amenizar a dor de alguém? Quem sabe uma conversa, quem sabe uma presença, quem sabe apenas estar do lado. Eu não gosto de momentos tristes, eu fujo de velórios. Mas o fato é que nós não vamos a velórios por causa de quem morreu. Nós vamos a velórios para apoiar quem perdeu alguém querido. Então são algumas maneiras que nós podemos destacar, mas o fato é que quem honra o outro, despe-se da sua própria glória. É alguém que sai dos holofotes, é alguém que transita nos bastidores, é alguém que coloca em evidência não a si mesmo, mas o seu próprio irmão. E como é que isso acontece? Jesus nos dá uma pista quando ele diz aqui no capítulo 23 de Mateus, versos 11 e 12: o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. É interessante que a perspectiva da palavra de Deus caminha sempre numa direção de confronto com os ideais humanos. Nós estamos sempre buscando maneiras de nos colocarmos em evidência, de sermos reconhecidos, de sermos vistos, de sermos aplaudidos, de sermos destacados. É assim desde o começo. Os primeiros passos de uma criança são celebrados pelos pais. As primeiras palavras, as primeiras atitudes, as primeiras brincadeiras, as primeiras notas, os primeiros trabalhos da escola. Desde o início nós caminhamos em busca de destaque, em busca de holofotes.
E somos o tempo todo encorajados a isso. Durante os meus dias de escola, minha mãe me pressionava, bem intencionada, obviamente, a sempre buscar as melhores notas. E eu achava muito bom quando eu tirava uma nota que a agradava, e ela afagava o meu cabelo e dizia: menino inteligente. E eu ficava triste quando fracassava em alguma coisa e via que alguém havia se saído melhor que eu em uma determinada tarefa. Isso nos acompanha ao longo da vida porque a gente muitas vezes se sente inferiorizado quando vê alguém se destacando, mesmo em áreas que não são nossas. Eu confesso para vocês, eu tenho uma inveja danada de quem toca algum instrumento, porque eu não sei tocar nenhum. E aí, naquela perspectiva de querermos saber todas as coisas, a gente fica: puxa, se eu soubesse tocar desse jeito, ia ser tão bom, será? Se eu soubesse fazer poesia, se eu soubesse escrever, se eu soubesse, quem sabe, compor belas canções, talvez eu fosse mais feliz. São coisas que passam pela nossa cabeça, mas se formos honestos o suficiente, vamos chegar apenas na constatação de que queremos ser reconhecidos em mais alguma coisa. Mas a Bíblia diz: olha, o caminho para a exaltação é o caminho da humilhação. O caminho para ser grande é o caminho do serviço. E a gente fica pensando: moço, mas espera aí, como é que é isso? E nós temos, ao longo da nossa vida, a perspectiva de reis sendo servidos, sendo conduzidos, tendo a mesa posta, e parece-nos um tanto quanto complicado entender que quando nos curvamos para servir, estamos crescendo diante do Senhor, porque Ele mesmo vai nos exaltar diante dessas posturas. Mas o fato é que o Senhor nos encoraja a descer dos nossos pedestais, a sairmos de cena, a deixarmos o palco central e colocar o nosso irmão acima de nós mesmos. Essa é a ideia que Paulo externa para nós, quando ele escreve lá no verso 10 de Romanos 12, quando ele fala de preferir em honra uns aos outros, é dar a preferência, você primeiro, vou fazer tudo para que você chegue lá. Eu não vou competir com você, eu vou impulsionar você. Eu vou investir na sua carreira. Eu vou fortalecer o seu trabalho. Pense aí o quanto isso é difícil. Pense em quanto isso é complicado e desafiador para nós. Mas é o que o Senhor nos manda fazer. Coloque o seu irmão em evidência para que você cada vez mais seja parecido com Jesus. E aqui o texto vai nos falar, e bom que eu não coloquei o endereço do texto, mas é Filipenses, capítulo 2, onde nós lemos o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Então, quando eu me torno parecido com Jesus? Quando eu sou empático. Empático aqui é o antônimo de antipático. O antipático é aquele que bate de frente com os nossos sentimentos. Ele vem com uma perspectiva contrária à sua. Você vai com amor, ele vem com ódio. Você vai com alegria, ele vem com a tristeza. Esse é o antipático.
ele não combina, ele não tem empatia com ninguém. Normalmente a gente usa o termo antipático para dizer que alguém é chato, mas não é bem isso. A ideia é de alguém que contrasta com os nossos sentimentos. Mas o texto nos convida a sermos empáticos com Jesus, a sentirmos as coisas como Jesus sentia. E o que Jesus sentia? Jesus sentia compaixão das pessoas. Jesus se emocionava pela situação paupérrima das almas humanas. Jesus, ele queria pastorear as pessoas. Jesus queria ajudá-los, ensiná-los, doutriná-los, estimulá-los, encorajá-los, discipliná-los. E quando nos tornamos empáticos, nós nos tornamos parecidos com Jesus. Uma outra coisa que nos torna parecidos com Jesus é sermos inglórios. Outra coisa que a gente resiste, porque todo mundo quer a glória. Todo mundo quer ser, de uma certa maneira, glorificado, louvado, exaltado, reconhecido. Mas aqueles que se parecem com Jesus são inglórios. Olha o verso 6. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus abriu mão da sua glória. Jesus desceu do céu, caminhou na terra e assumiu a forma humana. Isso significa dizer que Jesus assumiu a forma de criatura. Você já parou para pensar nisso? O Criador se fez semelhante à criatura. É como se você, sendo um oleiro, se transformasse num vaso. Foi o que Jesus fez. Assumiu uma posição inglória, não reconhecida. Mas os assemelhados a Jesus também são abnegados. Antes a si mesmo se esvaziou. Jesus renunciou. Você tem renunciado? Você é dado a fazer renúncias? Ou pense aí naqueles debates, naqueles tira-teimas que você faz, que nós fazemos, quando a gente retruca porque quer ter a razão. E não abre mão, e não cede, não leva desaforo para casa, eu estou certo, eu estou certo. A minha palavra é a final e pronto. Não é assim que nós fazemos? E é por isso que a gente discute, por isso que a gente debate, por isso que a gente não concorda em nada, por isso que a nossa vida fica tão pesada, porque a gente está sempre batendo de frente com alguém. Sempre. Com os filhos, com a esposa, com o marido, com os pais, com os amigos, com os colegas, com o chefe, com os vizinhos, com todo mundo, porque queremos sempre ter a última palavra, mas Jesus era abnegado. Jesus se esvaziou. Quão vazio você está? Na verdade, nós andamos inflados, Eu estou certo. Eu estou certo. Jesus era simples. Ainda no verso 7, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus se tornou simples. Jesus também era resignado, e os que se assemelham a ele também o são. A si mesmo se humilhou. Jesus suportou o sofrimento de forma obediente. Resignação. Jesus não reclamou, Jesus não se queixou, Jesus não murmurou, Jesus ficou na dele, e suportou corajosamente toda a sorte que lhe estava reservada por causa do seu amor por você. Então, parecer com Jesus não é uma coisa fácil, não, nem bonitinha. É fácil a gente chegar pedindo um site, uma camisa, com um Jesus estilizado, com uma coroa estilizada,
Jesus freak, louco por Jesus. É fácil. É fácil você saber os 5 solas, é fácil você saber os 5 pontos do calvinismo. Agora, o difícil é isso aí. O difícil é você aplicar os 5 solas, porque num deles você diz que somente Cristo. Então, se Cristo é suficiente, você não precisa ter razão, você não precisa ser o primeiro, você não precisa estar em evidência o tempo todo, porque Cristo te basta. Essa é a premissa deste somente. É isso que eu digo para mim mesmo quando eu digo somente Cristo na minha vida, não é? Então, o fato é que se parecer com Jesus nos coloca em uma posição para lá de humilde, para que nos tornemos exaltados pelo próprio Senhor. Porque se não podemos esperar ou não devemos esperar reconhecimento dos homens, quem nos reconhece é o Senhor. Portanto, façamos assim, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu não sirvo primeiramente ao meu irmão. Eu sirvo ao meu irmão por causa do Senhor. É a mesma perspectiva do respeito às autoridades. Não é pela autoridade em si, mas é pelo Senhor que está acima da autoridade. Então eu sirvo meu irmão porque eu amo, mas há alguém que eu amo mais, e esse alguém é o Senhor. É Ele que me sustenta. Jesus está nos dizendo: muitos primeiros serão os últimos. Olha aí, o exaltado sendo humilhado, mas os últimos, primeiros. O humilhado sendo exaltado. É Ele que nos impulsiona, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Onde nós encontraremos o impulso, a energia, a condição necessária para fazermos tudo isso, é no Senhor. Se esperar nascer no seu coração, sabe quando vai acontecer? Nunca. É Ele quem nos dá condições para fazermos conforme a sua vontade, porque é Ele quem nos honra. Ao passo que somos chamados para honrar os demais, somos honrados pelo Senhor. O que é melhor? Receber honra dos homens ou receber honra da parte do Senhor? Então, o que nós precisamos é encontrar prazer em servir. No meio da nossa rotina, nossos afazeres, nossas obrigações não são desculpa para não servirmos alguém. Aliás, a ideia é servir com tudo o que temos, com tudo o que somos. Isso envolve as minhas habilidades, envolve as minhas capacidades, envolve a minha cultura, envolve o meu saber, envolve toda a minha vida. Gosto muito daquela ideia da generosidade mental, intelectual. O que eu sei, eu preciso compartilhar. É assim que é a vida. Isso é interessante porque se eu sei alguma coisa, alguém um dia foi generoso para comigo e me ensinou. Compartilhou comigo. O professor, aquele amigo mais velho que visitava a minha casa, aquela senhora que morava na minha rua, são pessoas que me ensinam. Você pode não acreditar, mas até o mendigo tem algo para te mostrar. Até ele. Então todos podemos ensinar, todos podemos compartilhar. Mesmo em meio às nossas tentações, mesmo em meio às nossas lutas, devemos olhar para Cristo. Porque o que eu faço quando eu honro a pessoa que está ao meu redor é doar a minha própria vida. Então, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Todavia, quem perde a vida por minha causa, encontra.
Então, qual a razão pela qual você está entregando a sua vida? Às vezes entregamos a nossa vida por questões efêmeras, passageiras, pequenas, insignificantes. Mas a melhor razão para que nós possamos nos entregar é a vontade de Cristo Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Deixa eu te dar 3 caminhos aqui. Primeira maneira é por meio da sinceridade. Pergunte a si mesmo: eu tenho a capacidade de honrar os outros além de mim? É preciso que nós sejamos sinceros e reconheçamos o quanto isso é fácil ou difícil para nós. Então pergunte a si mesmo: eu tenho a capacidade de honrar outros além de mim? Ou eu estou sempre buscando o lugar de destaque? Quanto você se esforça para honrar os outros? Destacando aqui um ponto interessante: honrar alguém não é bajulá-lo. É diferente. Porque quem bajula está querendo apenas mais destaque. Porque imagina que no bajular será beneficiado. É diferente. É você contribuir para o crescimento do outro. É reconhecer o potencial do outro. A esposa que ajuda o seu marido o honra. O marido que não tem medo do sucesso profissional da esposa a está honrando. O pai que investe no crescimento do seu filho o está honrando. O filho que tem a alegria de ver o crescimento do seu pai o está honrando. E a mesma coisa os amigos, a mesma coisa os irmãos. A nossa perspectiva aqui como igreja: você tem honrado o seu líder, o presidente da sua sociedade? Ou você tem minado a sua liderança? Como é que você contribui? Como é que você participa? Quais são as suas palavras em relação ao trabalho que ele desenvolve? É meramente crítico? É meramente invejoso? Honre o seu irmão. Diga aos outros. Fale do seu esforço. Ajude-o. Porque é um corpo. Se você fala mal, se você critica, se você prejudica, se você mina o trabalho dele, você está contribuindo para a sua destruição também. Se você boicota, você está perdendo também. Então reconheça, coloque em prática. Segundo passo: justiça, seja justo. Tenho honrado aqueles que me fortaleceram. Aqui é mostrar gratidão pelas oportunidades recebidas, pelos ensinos que te foram passados, pela amizade oferecida. Você já parou para agradecer seu amigo, aquele amigo sincerão que às vezes te fala verdades que nem a sua mãe tem coragem de falar? Honra ele, diz: obrigado, porque você sempre me diz a verdade. Seja justo. Você já agradeceu pelo impulso que você recebeu lá naqueles anos? É uma tendência humana, né, a gente chegar lá e esquecer daqueles que nos ajudaram na caminhada. E aí a gente chega lá e bate no peito: eu conquistei, eu fiz, eu sou o máximo. Mas ao longo do caminho muita gente doou tempo, investiu, acreditou em você. Muita gente. Então não esqueça dessas pessoas. Seja justo. E uma outra coisa: humildade. Sempre humildade. Então eu tenho deixado de olhar apenas para os meus interesses? Olhe para os interesses do outro. Se esqueça um pouco. Se esqueça um pouco e comece a pensar no outro.
Tá? Isso aqui não é ter baixa autoestima, não é você virar para si e falar assim, eu não dou conta de nada mesmo, vou ajudar fulano, quem sabe só alguma coisa. Não é por aí não, porque você já pensa demais em si mesmo. Nós estamos sempre buscando o nosso bem-estar, e isso não é errado. Nós temos interesses que precisam ser atendidos, sim, mas a gente precisa sair de dentro de nós um pouco para prestar atenção nas pessoas que estão à nossa volta. Então abandone o desejo de vanglória, fuja da insatisfação, porque a insatisfação nos leva à insegurança, e a insegurança nos coloca dentro dessa perspectiva de competição, porque o inseguro não consegue conviver com o sucesso de ninguém, porque ele acha que o sucesso do outro é a sua iminente derrota, e não é assim. Dá para cada um vencer na sua perspectiva de vida, dá para cada um vencer, dá para cada um chegar lá. Você não precisa temer o sucesso de ninguém. O sorriso do outro não vai necessariamente fazer uma lágrima rolar no seu rosto, a menos que você seja invejoso, a menos que você não se alegre com a alegria do outro. Mas se você entender que fomos chamados para honrar uns aos outros, você vai ficar muito feliz com o crescimento do seu irmão. Nós precisamos orar por isso. E a oração é justamente essa: Senhor, ajuda-nos a ser como Tu és. Nos ajuda, Senhor, a renunciar o nosso eu e buscar, antes de tudo, duas coisas: os interesses eternos e o bem dos nossos irmãos. Amém?